Boa tarde, irmão e irmã. Vamos começar mais um programa aí nosso, né? Bíblia e Misticismo. Hoje tratando um pouco da Bíblia em si, né? E da Torá oral, ou a Bíblia oral, que é o Talmud aqui, né? Tô até com ele na mão aqui, um volume, né? É o segundo volume do Tratado de Sanhedrin, né? E sobre esse volume que eu vou falar de algumas situações da Bíblia, né? A questão do termo uma só carne, né, referido lá em Gênesis, em Adão, retornar às tendas, em Deuteronômio 5:30, tá 5:27 ali. Adão vegetariano, né, também citado no Talmud, e a questão do Moloque, né, a entrega dos filhos pro Deus, pro ídolo, né, pagão, né, umas situações comentadas aqui pelo Talmud, pelos sábios de Israel, né. Então, irmãos, começando, né, eu sou Mariano Soltis, para quem não sabe, né, a maioria deve me conhecer, sou autor de livros sobre a Bíblia, com misticismo, com cabala, com interpretações, estudos, eu sou um teólogo também, sou filósofo, né, e um humilde estudante também, né, não sou nada assim que possa me orgulhar, na verdade a gente é pequeno frente ao Senhor, né. Então, começando pela uma só carne, né? Aquele termo ali, ó, tá em 2:24, Gênesis, né? Portanto, deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e são uma só carne. Confesso que minha primeira leitura disso aqui, antes de ler o Talmud, era que se referia à união carnal, né, do homem e da mulher, né? Porém, na leitura do Talmud e dos sábios, eu vi que era a questão da geração de um filho, é um bebê, né? São uma só carne. É uma referência como se fosse uma tríade, né? Questão. Então, pessoal, tivemos um problema técnico aqui, que continuando, né? O nosso programa aí, Bíblia e Misticismo, eu estava falando sobre Gênesis, não uma só carne, que se refere à geração do filho, né? Então, ali 2:24, né? Gênesis, portanto, deixa o homem ao seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e são uma só carne. O Talmud fala que essa uma só carne é filho, é um bebê, né? Não é uma situação só de união carnal. Talvez a primeira leitura que você tem aqui seja, não, união carnal, homem e mulher, esposa e esposo, né? E não é só essa situação aí, né? Então a situação é outra. Ahn, então, em Levítico, né, 24, se fala em Moloque, né? Aquele ídolo pagão, aquele deus estrangeiro, né? Que alguns atribuem a. Eu vi muitos desenhos e livros cristãos religiosos mostrando, não, uma estátua com alguém queimando um neném dentro, né? Mas a situação é diferente aqui, ó. Vamos ler só na Bíblia. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque, e não o fizer morrer, eu porei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família. Do seu povo eu cortarei a ele todos os que após ele idolatrarem a Moloque. A situação aqui não é o sacrifício humano, a situação aqui é cultuar um deus estrangeiro, um ídolo, né, uma idolatria. E esse ritual, segundo o Talmud, aqui os sábios de Israel, né, a Torá oral, era passar o neném no meio de duas fogueiras. Né? Eles passavam o neném não morria, não sofria nada, mas era um ritual pagão, era um ritual a um outro deus, né? E isso acabava gerando mais problema, e era proibido, né, com pena de morte espiritual, pelo menos, né? Necessitando, ou necessitando um sacrifício, né? Um sacrifício ali com o Deus verdadeiro, com Yahvé, para reparar esse erro aí, né? Isso quando era involuntário. Se for depois de advertido, a pessoa era, no caso, estava sujeita à pena de morte, né? Literalmente. Né? Lá em Deuteronômio, vamos lá, a questão de voltar às suas tendas, né? Capítulo 5, versículo 30. Vai dizer-lhes: voltai para vossas tendas.
Tu, porém, fica aqui comigo e te direi o mandamento todo. Moisés, né, 3 dias antes de receber o livro da lei, né, a Torá, eles, né, o povo ficou em celibato, não tinha relacionamento. Fora da tenda, no caso, né? E a tenda seria voltar para as esposas, né? Segundo o Talmud e os seus comentaristas, né? Então não se refere só a voltar à tenda, né? Se refere a um relacionamento conjugal, né? Então uma situação que não é comentada, acho que nem em Bíblias, eu nem vi livro de teologia falando disso, né? E aqui no Talmud a gente percebe que ainda tem essa situação, né? Então um comentário também numa leitura e achar, não dormiram, não voltaram para a tenda, né? Uma leitura mais simples, sem a Torá oral, sem a Talmud. Ia ficar com uma grande lacuna, né, pessoal? Então a Bíblia, somente ela, como eu sempre falo, né? A Bíblia, somente ela, não é um material tão seguro. Você precisa ter os sábios comentando, você precisa ter, às vezes, a própria tradição da igreja, a tradição judaica, né? Que é aqui o Talmud, o Cabala, né, o Midrash e outros comentários, você tem que ter esse estudo, senão você faz uma leitura equivocada do texto bíblico, né? Então, bem interessante. Nessa parte das tendas aí eu nunca tinha visto, né? E uma só carne eu tinha feito uma outra leitura, né? Como eu falei. Voltando ao tema de Adão vegetariano, né? Tá lá em 1:29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Aí todos os versículos também, né? Algumas seitas, algumas, melhor dizendo, alguma Bíblia, né? Acho que algum trabalho de apologética, eles falam contra, né? Não, essa seita diz que Adão era vegetariano e não tem prova. Não sei quem fala que Adão era vegano e não bate com a escritura. Não, bate sim. Aí, ó, os talmudistas falam que Adão era vegetariano, né? Então não tem essa discussão aí secundária dizer que não, né? Sem um erro aí, né? E outras situações, né, pessoal? Né, outras situações. Da feitiçaria também, né? A feitiçaria nesse volume do Talmud é bem comentada. Mediunidades e tudo mais, alguns espíritos. Os espíritos ali, segundo eles, saíam da axila, né? Apesar que muitas dessas manifestações comentadas da adivinhação e tudo mais, que era ilusionismo, né? Até eles usam o termo pré-digitador, né? Então, assim, isso acontecia muito e até hoje acontece. A gente vê religiões, seitas, grupos, gurus inventando coisas, né? Fazendo fraudes e tudo para convencer o público, muitas vezes, né? Inclusive igrejas, né? Eu já comentei aqui até num vídeo anterior. Então, muito milagre, muita coisa, você vai verificar que aquilo não tem muito fundamento, né? Então tem que cuidar com tudo isso. Isso já no tempo bíblico já existia e hoje continua existindo, né? E é complexo, né? Uma discussão bem complexa. Mas espírito de Piton, que eles falam, né? Piton seria ali um médium, né? E assim vai. Então a situação é bem complexa, né? Ela está bem comentada nesse volume do Talmud. A gente vê que isso é um pouco de contradição, porque a adivinhação tem também no judaísmo, tem Urim e Tumim, você vê a peitoral com 12 pedras, você vê uma magia judaica também, né? A cabala prática depois. Então, assim, é meio confuso. É porque é um povo diferente, é um culto diferente, é uma divindade diferente. Esse é que era a proibição, né? Apesar que da leitura você lê qualquer feitiçaria e tal, é proibida. Mas mais pro povo judeu não entrar nessas situações dos outros povos ali, né? Com os cristãos deu um pouco misturar, mudou um pouco, ainda teve Inquisição, a gente viu muita coisa acontecer, mas certos equívocos novamente, né? Então, né, a leitura da Bíblia às vezes tem esse perigo aí de você pegar um trecho desse e querer matar alguém, por exemplo, porque fez uma leitura mal feita da Bíblia, não fez hermenêutica, interpretação, não tem patrística, não tem, né, questão dos padres da igreja, não tem interpretação nenhuma, não tem a doutrina, né? E aí é perigoso, né? Então a gente sempre dá uma alertada, né? Nível de misticismo, menos que místico já tem um pouco mais de tolerância, mas o religioso já é mais complicado, né? Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso programa Bíblia e Misticismo, né? Hoje com alguns problemas aqui técnicos no minha mídia aqui,
Mas a gente vai sempre trabalhando juntos aí, com a graça do nosso Senhor Yahu, né, o Senhor Eterno, com o Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, e iluminados pelo Espírito Santo, o Aragadosh. Até o próximo programa.